Olá, irmãos, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou estar falando sobre a tão grandiosa e preciosa salvação do nosso Senhor Jesus que há em todo o verdadeiro crente, aquele que estará morando com o Senhor nos céus, onde não teremos dor, sede, fome, frio, teremos um corpo glorificado, carne e sangue não adentra aos céus. E o que nós podemos imaginar na qualidade dessa morada será 100 vezes maior, como diz o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo. Mas muitos cristãos não têm a salvação. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas não são salvas. O Senhor Jesus disse: muitos virão e dirão, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, e eu vos direi, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então muitos não são conhecidos do nosso Senhor Jesus, mesmo estando no meio evangélico, na grande casa, né? Não tem a salvação. E é muito difícil essas pessoas acreditarem nisso, porque elas estão no meio que se professa povo de Deus. Então vai ser difícil. Como diz o Senhor Jesus aos judeus, vocês saem terra e céus, terra e mar, para formar um prosélito. O prosélito era um convertido ao judaísmo, né? Ao povo de Deus antes da igreja. E o tornam 2 vezes pior réu do inferno. Então a religião cristã ela se prostituiu tanto que quando alguém se convertia ao judaísmo, já não havia mais nada que a pudesse direcionar a Deus. Nos saduceus, por exemplo, que nem criam em ressurreição de mortos, mesmo pertencente à grande casa judaica da época. Ela se dividiu em várias doutrinas contrárias aos mandamentos de Deus. Hoje, a igreja professa a grande casa, denominada-se de Deus único e verdadeiro, que é a igreja confessa, os cristãos, eles estão divididos em várias subcasas com suas doutrinas. Muitos não estão salvos. E nós devemos pensar seriamente nisso, na nossa salvação. Então o fato de andarmos com aqueles que se dizem de Deus e andarmos no meio da confissão cristã pode ser apenas exterior e tem entre nós irmãos não salvos, e precisamos estar em oração para que o Senhor abra os olhos aí de todos, porque é muito mais fácil um gentil pagão que não conhece a Deus, mergulhado nas religiões pagãs, converter ao Senhor Jesus, do que aquele que já se acha convertido. Então é sobre isso que iremos falar nesse vídeo hoje. Bom, eu quero ler um episódio aqui em Mateus. Bom, nós sabemos que Judas ele foi para o inferno, isso é um senso comum em todos os cristãos, ele é o filho da perdição, como o Senhor Jesus disse. Vós estáis todos limpos, ou seja, salvos, né? Menos um, que é o filho da perdição. Então todos sabem que Judas ele foi para o inferno. Mas vamos ver algo relativamente significativo na ação final de Judas para com a igreja hoje, num sentido de comparar, de paralelo. Vamos lá, Mateus 27, 3 ao 5 diz: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e os líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Bom, Judas, ele não só, em outras traduções vai falar se arrependeu e não remorso. Essa é a nova tradução linguagem hoje, que eu particularmente não gosto muito, né? Mas remorso e arrependimento são sinônimos. Eles causam uma tristeza do ato cometido. E Judas sentiu essa tristeza. Ele não só sentiu essa tristeza, e ele reconheceu, nós temos que reconhecer o erro. Tudo isso está dentro das características de arrependimento. Ele reconheceu o erro, reconheceu que o homem que foi morto era inocente, que ele entregou um homem inocente. E ele ainda devolveu o dinheiro recebido para
então ter entregue aquele homem inocente. Então ele teve todo o processo, todos os frutos do arrependimento. Então qual é a diferença dele para os outros apóstolos que foram salvos, que receberam a vida eterna, se ele passou pelo mesmo processo que nós vemos os nossos irmãos passar? Eles sentem culpa por um erro cometido, eles confessam esse erro. Muitas das vezes eles abandonam a prática daquele erro. Então eles fazem esse processo que Judas fez, que nós vemos Pedro, ao negar o seu Jesus, ele chorou amargamente, ele também sentiu profunda tristeza, também viu que negou o Senhor, alguém inocente, que o Senhor Jesus não merecia aquilo ali. Qual é a diferença do processo? Porque um foi para a eternidade perdida sem Deus e outro foi salvo? Bom, aqui nós iniciaremos a nossa base para entender que há muitos entre nós que não são dos nossos, que não fazem parte da vida eterna, e isso é muito ruim. Por quê? Porque esses, por sua vez, naturalizando as escrituras, a palavra de Deus, eles vão trazer uma série de heresias, de mentiras, e vão acreditar fielmente nisso. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo para confrontá-lo, já que, por sua vez, eles não são salvos, eles não têm a vida eterna dentro deles. Então vai nascer ramos e folhagens e árvores grandes dentro da grande casa, com as suas doutrinas e mentiras a respeito do nome de Deus, já que esses não têm a vida eterna, não têm o Espírito Santo dentro deles para lhes questionar, dizer, vocês estão errados, para lhe exortar, lhe advertir, lhe corrigir, né? Bom, então qual é a diferença aqui do apóstolo Judas para os demais apóstolos? Veja também que o fato da pessoa ela andar mais próxima do Senhor Jesus, ter um ministério, né, ser um, abre aspas aqui, pastor, alguém prominente, alguém a quem as pessoas procuram para falar com Jesus, porque quando os gregos quiseram falar com o Senhor Jesus, eles foram até os apóstolos. Então os apóstolos eram procurados. Hoje, quando as pessoas estão com dificuldade de entender Deus, a quem elas vão? Elas vão a esses homens supostamente mais próximos de Deus. E, consequentemente, elas entendem que esses homens vão lhes trazer uma revelação de Deus. E quando estes homens supostamente mais perto de Deus são Judas, muitas mentiras vão ser ensinadas a essas pessoas, né? Então o fato de ser um pastor, ter um título, né, ser fundador de uma religião cristã, etc., ter livros escritos e todo aquele testemunho exterior de proximidade de Deus não significa que se está salvo. Nem mesmo o fato de demonstrar arrependimento, de confessar publicamente que está errado. Mesmo que algum líder religioso, algum dito irmão venha dizer, realmente isso é errado, não devia ter feito isso e tal, e sentir até tristeza, e até devolver ali o objeto de furto, ou abolir, extinguir a prática herética, a doutrina herética que ensinava, mesmo que ele venha dar todas essas evidências de cristianismo verdadeiro, da verdadeira igreja, de ser salvo, ainda assim ele não é. E nós vemos isso aqui no caso de Judas, que Judas ele não era salvo, mesmo com todas essas características de um verdadeiro arrependimento que ele demonstrou ali. Então por que Judas ele não foi salvo? Se aos nossos olhos as práticas são similares a de Pedro ali e de outros apóstolos como Tiago e João, que pediram fogo do céu ali para queimar os samaritanos que o negaram receber Jesus em sua casa, está em Lucas 9, versículo 50 em diante, né? E Jesus os repreendeu, dizendo, vós não sois de que espírito, não sabeis de que espírito sois. Então os apóstolos cometeram erros, se arrependeram, mas por que o arrependimento de Judas não valeu? A tristeza de Judas, o devolver o dinheiro, as obras ali exteriores não valeu, e aos demais apóstolos valeu. Então às vezes o irmão vem e pede desculpa,
E ele até para de cometer aquele erro, e mesmo assim não é irmão. Ele não tem o nome escrito no livro da vida. Então carece nos dias de hoje uma evangelização dentre os irmãos denominados. Não necessariamente realmente irmãos, mas que se denominam irmãos porque se dizem fazer parte da fé cristã, na fatia a qual frequentam, né? E agora, como fazermos quanto a isso, né? Como agirmos quanto a isso? Vamos então adentrar aos passos da verdadeira conversão para que o Espírito Santo encontre um espaço naqueles que não estão salvos, embora estejam num meio, confesso, cristão, mas não receberam a salvação dos seus pecados, encontram-se ainda mortos em seus pecados, precisando ter o seu nome no livro da vida. E é muito mais difícil a salvação se estender a esses, já que esses pensam estar salvos. Bom, vamos ler então Mateus 27:1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levando-o, entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, pois visto que é preço de sangue. Então decidiram com aquele dinheiro comprar um campo para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas do profeta, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e os usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor lhe havia ordenado. Bom, Judas Iscariote, ele sentiu arrependimento natural do homem natural e reconheceu que condenou ou entregou um homem inocente. E a quem ele foi recorrer quanto a isso? A quem ele foi buscar ajuda? A quem ele foi confessar as suas falhas? A Israel, a religião de Deus na época. Judas, como, abre aspas aqui, um bom judeu, ele foi a sua religião. Hoje nós temos o confessionário católico, aonde as pessoas entram numa salinha, tem um padre do outro lado e elas confessam o seu pecado, e o padre ele vai e entrega a elas um meio da expiação, rezar 90 Ave Maria, etc., um meio da expiação daquele pecado, espalhando-se para as suas ramificações evangélicas. A católica seria a primeira igreja oficial Estado. Aqui nós temos, veja bem, o povo de Deus até então eram os judeus, hoje é a igreja. Nós vamos sombrear, nós vamos trazer para um paralelo. O povo de Deus aliou-se ao Estado para crucificar o Messias. Os judeus entregaram a Herodes para que Herodes matasse ali o homem inocente. As leis do Estado. Hoje a igreja ela está casada com o Estado. Esse casamento iniciou-se a partir do 3º século, depois da morte dos apóstolos, os guardiões das Escrituras. A igreja confessa, aqueles que se confessam de Deus, salvo por Deus, estão casados com o Estado. Isso basicamente todas as denominações. Porque depois da igreja católica veio as suas ramificações. Os protestantes, não protestantes assim. Como assim? Eles protestaram coisas que eles não se agradavam da sua mãe católica, como o sofrimento do pagamento de muitos impostos, purgatório, etc., dízimos, né? Mas, posteriormente, mantiveram o batismo de criança, depois vendo a necessidade financeira de arguir a obra de Deus,
dar continuidade à obra de Deus, impuseram novamente o dízimo, que é 10% da renda de um de seus membros. Então eles protestaram a Igreja Católica naquilo que lhes afligia a carne. Mas o que beneficiava a carne, eles mantiveram da Igreja Católica, como batismo de criança, o pagamento de dízimo, circuncisão, guardar o sábado, acrescentando então algo que a Igreja Católica não tinha colocado ainda, o clero, o altar, tudo isso são práticas judaicas cristãs, ou seja, uma mistura do judaísmo com o cristianismo. Altar, sacrifícios, isso aí pertencia ao povo judeu. Bom, então dentro dessa grande casa, que é a cristandade, nós temos uma multidão de pessoas se dizendo cristãos, mas não são salvas. Por que Judas não estava salvo? Porque ele não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador suficiente. Então ele foi à sua religião buscar remissão, buscar ajuda. E eles disseram, nada temos com isso. Como ele não recebeu ajuda, o que ele fez? Ele morreu nos seus pecados. Ele morreu nos seus pecados. Foi e se matou com os pecados, confesso, que ele mesmo confessou publicamente, que era a entrega de um homem inocente à autoridade religiosa de Deus, que o povo judeu era a autoridade de Deus na época, né? Era a representatividade de Deus aqui na terra. Hoje a igreja é a representatividade de Deus. Hoje, muitos dos nossos irmãos estão na mesma situação. Claro que Satanás ele vai amadurecendo o engano, né? Então, hoje os irmãos confessam o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas essa confissão, ela é parcial, ela envolve um adendo. Se não dá o dízimo, vai para o inferno. Se cometer um pecado, perde a salvação. A salvação é por Cristo e por obras. O irmão tem constantemente medo de ir para o inferno, de morrer nos seus pecados. Então esta salvação ela está condicionada conforme a religião da qual a pessoa veio. Se é calvinista, se é católica, se é luterana. Então, exteriormente, ela está dentro da grande casa, que são todos aqueles que confessam-se ser cristãos. Mas o seu nome, ele ainda não está no livro da vida. Então o Senhor Jesus nunca foi reconhecido por Judas como Deus, como salvação. O que ele disse? Eu pequei contra um homem inocente, não contra Deus. Em momento algum ele confessou que o Senhor Jesus era Deus. Bom, irmãos, nós vamos começar a aprofundar então a doutrina principal das Escrituras Sagradas, que é a salvação através do Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, um corpo glorificado. Essa carne vai ser trocada, a ressurreição dos mortos, um corpo novo, um corpo que vai se locomover, que vai ser ágil, que vai ser físico também. Nós vamos ter um corpo físico, assim como o Senhor Jesus na sua ressurreição teve um corpo físico. Então essa é a principal doutrina, é nós estarmos com o Senhor na eternidade, com o Senhor Jesus, através da remissão dos nossos pecados. A doutrina da salvação do homem é a principal doutrina das Escrituras. Deus proporcionando salvação ao homem. Então, Satanás criou vários tipos de salvação, várias portas, vários caminhos para que o homem não adentre ao verdadeiro caminho. Quando o homem recorre à sua religião para buscar ajuda, meios de se salvar, e você vê muito na boca de irmãos, né? O meu pastor diz isso, a minha igreja diz isso. Não existe a nossa igreja, não existe, nem o nosso pastor. Existem irmãos com dom pastoral, mas o nosso pastor é o Senhor Jesus. E a nossa igreja é todos cujo nome estão escritos no livro da vida. Todos os irmãos. E
E dentro da igreja, confessa, muitos não são irmãos. Quem tem o Espírito de Deus consegue discernir os frutos, né? Quem não tem, não consegue fazer esse discernimento. No próximo vídeo, então, nós vamos entender e trazer nas Escrituras a revelação do crente. Confessa, aquele que se confessa cristão, natural, espiritual e carnal. O crente, tanto espiritual quanto carnal, ele é um crente salvo, independente se ele é espiritual ou carnal. O crente natural é o crente professa, é o Judas. Ele professou-se seguidor do Senhor Jesus, mas nunca creu nele como Messias, como Salvador dos seus pecados. Ele sempre buscou a salvação pelo seu comportamento através da sua religião, então, a religião judaica. E muitos dos ditos cristãos buscam a salvação através do bojo da sua religião, o bojo doutrinário que a sua religião lhe apresenta, sendo este, então, um cristão natural, cujo nome não está escrito no livro da vida. Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar dos irmãos Judas, aqueles que denominam irmãos, mas são naturais, não são salvos. Portanto, estão mortos em seus pecados, embora tenham nascido num país cristão, acabaram que se convertendo ao meio cristão, mas nunca de fato ao Senhor Jesus. E vamos falar também dos crentes espirituais e dos crentes carnais, para que possamos então ter uma identificação pessoal em que condição nos encontramos com o Senhor Jesus. Digo pessoal porque ninguém pode afirmar quem é salvo e quem não é. O Senhor Jesus, quando os discípulos pediram: quer que nós vamos separar o joio do trigo? Então o Senhor Jesus disse: deixa crescer junto. Os verdadeiros com os falsos, deixa crescer junto. Os anjos farão essa separação, porque pode ser que você colha junto o trigo com o joio e lance fora. Então nós não sabemos fazer essa separação de quem está salvo e quem não está. E somente os anjos de Deus vão fazer. Eles vão pegar os que têm o nome do livro da vida e levar para o Pai, e os que não têm vão ser jogados fora, nas trevas exteriores. O que nós separamos é o testemunho, o andar. Então nós vamos trazer aqui pelas Escrituras, o que o apóstolo Paulo nos ensina, como cada grupo de irmãos está andando. Se é de forma natural, portanto não tem o nome no livro da vida, se é de forma espiritual ou se é de forma carnal. E vamos então aprender através das Escrituras. Deixo aqui então o convite para você refletir. Você tem certeza que seu nome está no livro da vida? Certeza absoluta? Que você foi salvo dos seus pecados, da sua natureza adâmica, a qual falamos no grupo do WhatsApp, pelo Senhor Jesus? E essa salvação não lhe pode ser tirada por nada, nem mesmo que você, por algum deslize, cometa algum pecado, mesmo assim, você não perde a sua salvação. Você tem essa certeza? Ou você acha que se você cometer um pecado, você perde a salvação? Se o Senhor Jesus voltar no ato daquele pecado. Então, sua salvação é questionável se realmente ela vem de Deus. Ou vem dos homens e das obras. Então, nós vamos aprender nos próximos vídeos a natureza de Deus nos salvos. E aqueles que se professam naturalmente salvos, mas não têm o nome no livro da vida, que o Senhor Jesus abra os nossos olhos para que venhamos a crescer nele, em graça e verdade.